Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Isaías 19 parece, à primeira vista, um capítulo apenas sobre o juízo de Deus contra o Egito. Mas, quando nós lemos até o final, descobrimos que essa não é a mensagem de destruição, mas sim uma mensagem de redenção. O capítulo começa dizendo que o Senhor vem sobre uma nuvem e faz tremer os ídolos do Egito. Tudo aquilo em que aquela nação confiava começa a desmoronar. A economia entra em crise, a sabedoria dos conselheiros vai falhar, a força política não consegue responder. Deus mostra que nenhuma estrutura humana pode ocupar o lugar que pertence somente a Ele. E essa verdade continua atual até hoje. Muitas vezes, nós também construímos os nossos Egitos. Colocamos a nossa confiança no dinheiro, na estabilidade, nas influências, no conhecimento ou até mesmo na religião. E quando essas coisas começam a balançar, nós pensamos que Deus nos abandonou. Mas Isaías 19 nos mostra uma outra perspectiva. Às vezes, Deus permite que tudo aquilo em que nós confiamos seja abalado, para que finalmente nós aprendamos a confiar única e exclusivamente nele. O objetivo de Deus nunca foi apenas julgar o Egito. O objetivo era levar o Egito ao arrependimento. Esse é o objetivo de Deus para cada um de nós, para as nossas vidas. O versículo 22 diz que o Senhor também ferirá, mas também curará. Eles se voltarão para Deus e Ele os ouvirá e os restaurará. Esse é o coração de Deus. No Novo Testamento, nós vamos ver esse mesmo coração sendo revelado plenamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus nunca veio apenas para condenar o mundo, ele não veio para condenar, ele veio para salvar o mundo. Na cruz, o juízo que deveria cair sobre mim, sobre você, sobre nós, caiu sobre ele. Aquilo que Isaías anunciou nas sombras vai encontrar o seu cumprimento total em Cristo Jesus. O Deus que confronta o pecado é o mesmo Deus que oferece perdão. O Deus que derruba ídolos é o mesmo Deus que reconstrói vidas destruídas. E então, Isaías termina com uma cena impressionante este capítulo. Egito, Assíria e Israel, povos que antes eram inimigos mortais, agora estão juntos, recebendo a bênção do Senhor. Humanamente, isso seria impossível. Mas aquilo que o homem não consegue fazer, Deus faz. Aleluia, glorifique ao Senhor por isso. É exatamente isso que Jesus realizou na cruz. Por meio da cruz, ele derrubou o muro da separação. Ele reconciliou pessoas com Deus e também pessoas entre si mesmas. Onde havia ódio, ele produziu paz. Onde havia divisão, ele cria comunhão. Onde havia morte, ele traz vida e vida em abundância. Talvez hoje Deus esteja permitindo que algumas estruturas da sua vida estejam ou tenham sido abaladas. Não porque ele desistiu de você, mas porque existe algo muito maior do outro lado da sua crise. Existe um chamado. Talvez Deus esteja destruindo aquilo em que você confiava, se apoiava, para te ensinar que você precisa aprender a confiar somente nele. Porque aquilo que Deus derruba, ele pode reconstruir de uma maneira muito melhor.
Isaías 19 nos lembra que nenhum povo está longe demais da graça de Deus. Nenhuma história está perdida quando é entregue nas mãos dele. Nenhum coração é impossível de ser penetrado. Se Deus transformou o Egito, ele pode transformar qualquer pessoa. Se Deus reconciliou inimigos mortais, ele pode restaurar relacionamentos quebrados. Se Deus enviou ao seu próprio Filho ao mundo, ninguém precisa permanecer distante da sua graça. E eu termino com uma pergunta, para que você pense e deixe aí nos comentários. O que Deus talvez esteja abalando na sua vida hoje? Não para destruir você, mas para remover aquilo que ocupa o lugar que pertence a Ele, somente a Cristo Jesus. Responde aí para mim, qual é o seu grande abalo e qual é a sua perspectiva, porque o Senhor pode cumprir todos os desejos do seu coração, desde que você entregue a sua vida completamente nas mãos dele. Aleluia! Que o Senhor te abençoe, que ele te guarde, que ele remova esses muros e esses obstáculos na sua vida e te dê a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Um abraço, fica abençoados. Amanhã nós voltamos com Isaías capítulo 20, se o Senhor nos permitir. Amém?